Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E esse é mais um episódio do podcast Fotografia e Música. E hoje a gente vai falar de site para fotógrafo. Você já tem um site? Ainda não? Então talvez esse episódio seja para você. A gente volta daqui a pouco, depois da musiquinha. Então, pessoas, estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que esse episódio também estará disponível em nosso canal lá no YouTube. Então, se você não quer acompanhar por aqui, pelo Spotify ou pelo site, né, aqui pelo gilsonlorente.com.br ou no seu agregador de podcasts preferido, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, o Gilson Lorente, e você pode dar play nesse episódio lá. Óbvio que lá também o episódio é apenas em áudio. Lembrando também que, se você quiser dar uma ajuda para o projeto, se você quer ajudar o podcast a continuar, se você quer ajudar o canal do YouTube a continuar e sempre evoluir, se você acha que o que eu ensino de fotografia, tanto aqui quanto lá no YouTube, vale uma graninha, então você pode comprar um curso nosso lá no Hotmart. Atualmente a gente tem disponível o curso de fotografia como arte, participando dos grandes editais de cultura, que é voltado para você que quer subir um degrau na sua fotografia, que quer fazer fotografia como arte, que quer entender de ensaio fotográfico, fotografia fine art, fotografia autoral e quer participar dos grandes editais de cultura estaduais, municipais ou federais. O curso tem 10 aulas, é um curso baratinho, custa apenas R$19,90. É baratinho para você, tem um grande conteúdo, não é igual esses cursinhos da Hotmart baratinhos aí que não entregam quase nada para você e tentam te vender um outro curso. Esse curso é fechado, tudo que eu tenho para falar para você está nesse curso. Eu acho que a única coisa que eu peco nesse curso é que do ponto de vista técnico, ele poderia ser melhor, poderia ter uma imagem melhor, um som melhor, porque foi o primeiro curso online que eu gravei. Mas ele tá lá por R$19,90. Para você, não paga nenhuma pizza, mas pra gente aqui do canal, pra gente aqui que produz o podcast, que produz o canal no YouTube, é uma grande ajuda. Logo teremos outros cursos de fotografia disponíveis lá no Hotmart. O assunto hoje, gente, é site para fotógrafo. Olha, essa ideia surgiu que é o seguinte, acho que quem acompanha a gente lá no Instagram, quem acompanha a gente no site, sabe que eu trabalho com fotografia de nu artístico, sabe que eu trabalho com fotografia sensual, retrato feminino de um modo geral, e temos ali o recorte da fotografia sensual, temos ali o recorte da fotografia de nu artístico. E lembrando que um dos próximos cursos que vão estar disponíveis no Hotmart vai ser o curso de fotografia de nu artístico. E eu acompanho alguns outros fotógrafos que também fazem esse tipo de fotografia. E esses fotógrafos divulgam a sua fotografia, basicamente, nas redes sociais. Quais são as principais redes sociais do brasileiro, né? Facebook e Instagram. Porém, o que acontece? As redes sociais como Facebook, como Instagram e outras que porventura possam aparecer por aí, normalmente não aceita esse tipo de fotografia. Normalmente não aceita o nu, não aceita fotografia sensual. Por quê? Porque nos termos desses serviços está lá dizendo que são redes sociais para toda a família. E tem gente que talvez não queira, ou pessoas menores de idade que não possam ver esse tipo de fotografia. Olha, eu concordo. Eu acho que você tem que saber o que você vai ver numa rede social. né? Você tá lá de boa, querendo ver meme, querendo ver foto da família, querendo ver o que seus amigos estão fazendo.
e de repente aparece uma foto de nu, né? De repente aparece uma mulher nua porque você me segue, porque você é meu amigo, alguma coisa assim. Óbvio, você pode me bloquear. Você pode dizer para a rede social que você não quer ver o meu conteúdo. Mas eu acho que você também não deve ficar à mercê de ver coisas que você não quer sem estar avisado. E eu vejo alguns amigos fotógrafos que têm fotos apagadas, levam gancho, né? Ficam lá 30 dias sem poder postar porque foram contra as normas da rede social. E essas pessoas reclamam, estão sofrendo censura, que você não pode censurar a arte. Olha, eu já falei isso em algumas outras ocasiões, e eu já falei isso em podcast, já falei isso em vídeo no YouTube. É difícil você colocar esse tipo de afirmação porque você sabe que a rede social não aceita esse tipo de foto. E outra, quem vai determinar o que é arte e o que não é? Né? Imagina a rede social ter que puxar para si esse tipo de responsabilidade. Então, eu posto uma foto de nu e alguém tem que determinar se aquilo é arte ou não. De quem é essa responsabilidade? Quem tem esse tipo de conhecimento? Então, quem vai determinar o que é arte e o que é apenas pornografia sem sentido? Então é muito complicado, cara. Então eu acho que tem que proibir mesmo. Eu acho que as grandes redes sociais não devem aceitar esse tipo de fotografia. E o que sobra para você, fotógrafo? Eu usei o caso do nu artístico porque ele é bem evidente, né? A gente sabe que existe aí uma polêmica, sempre tem aqueles fotógrafos que reclamam das redes sociais. Embora existam locais que são possíveis de você postar esse tipo de foto, como o Behance, como o Flickr, como algumas outras redes sociais que aceitam esse tipo de imagem, como o falecido Twitter, né, que chama X agora, né, o próprio Blue Sky. Porém, a gente quer estar onde estão a maior parte das pessoas, que é Facebook e Instagram. Então, eu acho que é uma discussão muito complicada. Eu acho que realmente essas redes sociais que são mais família, elas não deveriam mesmo aceitar esse tipo de foto. Aí, o que sobra para você, fotógrafo? Sobra ter um site. Por que não? Olha, quando eu comecei, era muito caro ter um site. Você tinha que pagar uma pessoa para fazer o design do seu site. Aí depois você tinha que ir atrás de uma hospedagem e você tinha que comprar um domínio. Isso hoje está muito fácil e está muito barato também. Quais são as principais vantagens de você ter um site? E eu não estou falando isso para você, fotógrafo do nu artístico. Eu estou falando para você, fotógrafo de qualquer tipo, de qualquer área da fotografia. Olha só, a principal vantagem de você ter um site é que você pode fazer o que você quiser. Você pode organizar ele da maneira que você quiser. Você pode colocar a informação que você quiser. E você não está à mercê dos algoritmos das redes sociais. Porque a gente que é fotógrafo profissional, a gente está na rede social para vender. A gente não está na rede social porque a gente gosta. A gente está lá porque a gente quer vender o nosso produto. Então eu posso ser um fotógrafo de casamento, posso ser um fotógrafo de gestante, pode ser um fotógrafo de aniversário infantil e pode ser um fotógrafo de nu artístico, for ensaio sensual. Eu quero vender. Então eu estou lá divulgando o meu trabalho para captar possíveis clientes. Se você não paga para a rede social para ela divulgar o seu trabalho para o máximo de pessoas possíveis, você fica à mercê daquilo que a gente chama de alcance orgânico. Então você posta na sua rede social e você torce para que a maior parte possível de seguidores vejam aquelas postagens, se interessem pelo seu trabalho e contratem você ou indiquem para um parente, para um amigo, para você poder vender seu produto. Porém, cada vez mais os algoritmos dessas redes sociais, eles mudam constantemente para que esse alcance orgânico seja cada vez menor. Então, eles querem forçar você que usa a rede social de forma profissional a pagar pela divulgação da postagem. E mesmo pagando, está cada vez mais complicado.
Muitos fotógrafos relatam que mesmo fazendo impulsionamento aí no Instagram, o que é impulsionar? É você pagar. Você vai pagar uma grana para o Instagram ou para o Facebook mostrar a sua postagem, mostrar a sua propaganda para um número cada vez maior de pessoas. Você acaba lá fazendo Você faz, né, uma receitinha de bolo na hora de fazer esse impulsionamento. Olha, eu quero que mostre aqui na minha cidade, cidades da região, mostre para mulheres de tal idade a tal idade que tenham interesse nisso, dependendo do tipo de fotografia que você quer vender. E o que acontece? Às vezes, não tem pessoas suficientes na sua região dentro de tudo aquilo, dentro de todas as especificações que você colocou. E o Instagram começa a mostrar isso daí para contas fantasmas, né? Para pessoas que não se interessam, não entram mais, ou contas que todo mundo sabe que são robôs, né? Contas falsas. Então, o pessoal está dizendo, né? Muitos fotógrafos estão colocando que esse impulsionamento no Instagram, às vezes, você está apenas perdendo dinheiro. Você não está atingindo as pessoas que você deveria atingir. Então, o que acontece com o site? Se você tem um site, você está à mercê de quem? Do Google. Olha só. Pensa comigo. Você que está aí, fotógrafo, você precisa de um serviço, certo? Você precisa, por exemplo, de um encanador. Onde você procura o encanador? Você procura ele no Google, encanador com o nome da sua cidade, ou você procura isso no Instagram? Ou você procura isso no Facebook? Então, se você realmente está precisando daquele serviço, se é uma coisa séria, ainda a maior parte das pessoas procuram no Google. Entra lá no Google agora, digita fotógrafo em Presidente Prudente. Veja quem são os resultados da primeira página. Esses caras estão bem colocados no Google. Então, fotógrafo de gestante em Presidente Prudente. Fotógrafo de casamento em Presidente Prudente. Então, você tem no Google uma grande fonte de informação e você consegue ver quais são os profissionais mais bem engajados da sua região. E você vai perceber que, embora o Google mostre resultados de redes sociais também, ele pode mostrar sim um perfil de Instagram no resultado do Google, mas a maior parte dos resultados que tem lá são de sites. São fotógrafos que possuem site. Então, cara, tá na hora de você ter um local seu na internet. Tá na hora de você chegar e ter o seu endereço na internet. Porque você vai estar pegando as pessoas que estão procurando fotógrafos no Google. E essas pessoas, quando o cara chega lá no Google e procura por um fotógrafo, é porque ele realmente está precisando de um fotógrafo. Eu não estou pesquisando encanador no Google só para dizer, vamos ver quantos encanadores tem na cidade de Presidente Prudente. Não, eu estou pesquisando porque eu realmente estou precisando. Então essa que é a pegada. Você tem um site e você vai estar livre para ser achado no principal buscador da internet, que é o Google. Sem falar que você pode ter várias seções no seu site extremamente voltadas para públicos específicos, que hoje o pessoal chama de landing page. O que é isso? Por exemplo, eu tenho o meu site normalzinho, porém eu tenho uma página oferecendo um serviço de gestante. Eu tenho uma página oferecendo um serviço de casamento. Então, e ele fica lá disponível na internet. Então, o seu nome, fotógrafo, casamento, né? A página de apresentação daquele serviço. Além dela estar lá disponível para as pessoas que procuram no Google, ela também o link está lá disponível para você mandar para um possível cliente. Né? Alguém acha você numa rede social, eu queria saber mais sobre a sua fotografia de gestante. Além de você ter, né, todo aquele processo de venda, de falar com a pessoa, você pode mandar o link dessa landing page mostrando tudo que você pode fazer com fotos, com explicações e já uma tabelinha de preço, por que não? Né? Para o cliente já saber quanto que ele vai pagar pelo seu serviço. Então, cara, é uma coisa sua. Você não está à mercê das normas de uma rede social. Você não está à mercê a mudanças de algoritmo de uma rede social.
você tem um local que é seu. Porém, tem um paranauê muito importante se você está pensando em montar um site. Eu lembro que os sites de fotógrafos no começo da internet eram basicamente outdoors. Então você entrava lá, tinha muito pouco texto, tinha fotos, galerias, e o negócio não era mutável, o negócio ficava fixo. Né? A cada 6 meses, talvez, 1 ano, o fotógrafo ia lá e pagava para um web designer mudar um pouquinho, trocar as fotos, né? Colocar trabalhos mais recentes. Porém, o Google, ele não acha foto. O Google acha texto. Hoje existem plataformas como a Album, por exemplo, que ela é totalmente automatizada. Você não precisa entender nada de programação. Você entra lá, você cria sua conta e ele já te joga num editor de site totalmente automatizado. A única coisa que você vai fazer é inserir informação, é inserir foto e inserir texto. E todas essas plataformas automatizadas oferecem, não é que elas oferecem, é meio que obrigatório, junto ao seu site, ter um blog. O que é um blog? Um blog, quando surgiu, o pessoal falava, o diário pessoal, né, onde você entrava lá, escrevia textos, postava todo dia e tal. E por que é importante ter um blog no seu site? Porque é através do texto que o Google acha você. É através das palavras-chave que você coloca nos seus textos que o Google vai te achar. O Google não vai achar sua foto. O Google vai achar o texto que você escreve. Então, se eu quero ser conhecido, se eu quero, por exemplo, alguém entra lá no Google, fotógrafo em Presidente Prudente, eu tenho que ter textos no meu blog, no meu site, que tenham essas palavras-chave, que eu quero que o Google me ache. Por exemplo, você pode pensar como que você acha que o seu cliente vai procurar pelo serviço que você presta no Google. Então você vai lá e escreve textos. Olha, eu, Gilson Lorente, aqui fotógrafo em Presidente Prudente. Né? Você vai dar um jeito de toda vez que você fizer um trabalho novo, você vai lá, escreve um textozinho. Cara, não precisa ser um texto longo, pode ter 300 caracteres. Você fala, nossa, mas tudo isso, cara, você começa a escrever 300 caracteres, dá 3 parágrafozinhos bem pequeno. E nesse texto você dá um jeito sempre de inserir esses termos que você acha que as pessoas vão procurar no Google, que é o que a gente chama de palavra-chave. Então o segredo do site é ter fotos bonitas? É ter sessões bem estruturadas? Mas o importante é ter textos que citem os termos que você acha que as pessoas vão procurar no Google. E quanto mais textos tiver nesse blog com esses termos específicos, melhor vai ser a sua classificação no Google. E quanto mais periodicidade você tiver nesses textos, melhor ainda. Porque o Google vai ver que aquele site está ativo e você está produzindo para ele. Aí você fala para mim, então eu vou ficar escravo desse site. Cara, você já é escravo da rede social. Eu vejo aí o pessoal que dá curso de como vender no Instagram. O cara, não, você tem que fazer 8 stories por dia, 5 postagens, fazer live. Cara, isso é ser escravo da rede social. Você fica o dia inteiro sendo uma prostituta do Instagram. Eu não, no site eu tenho ele lá estruturado. Uma vez por semana eu sento, escrevo um texto, coloco novas fotos e ele tá rodando. É isso que importa. Sem falar que você também pode pagar para impulsionar o seu site. Como que isso funciona? Você paga para o Google, que é o AdWords. Então você chega lá, você faz uma propaganda, mesmo esquema das redes sociais, você escolhe os termos que as pessoas vão procurar e são aqueles sites que aparecem no começo da pesquisa. Quando você faz uma pesquisa, os primeiros sites são os patrocinados. É o pessoal que pagou para estar presente ali na pesquisa. Porém, eu acho que o impulsionamento do Google é um pouco melhor do que o impulsionamento do Instagram, por exemplo. Mas a gente pode gravar um podcast futuramente falando só sobre isso. E como é que eu faço para começar o meu primeiro site? Primeiro, você tem que decidir se você vai pagar para alguém fazer um site para você ou se você vai apostar nessas plataformas automatizadas. Cara, vai de plataforma automatizada. A Album, eu falo Album, eles não me patrocinam, tá? Mas eu falo Album porque eu usei Album por muito tempo. Muito tempo mesmo. E é legal, é bacana. Antigamente custava muito caro. Você tinha que chegar
e comprar a plataforma num pagamento fixo, tipo R$450. Hoje, a Album tem vários planos, você paga mensalmente e eles, inclusive, têm um plano gratuito. Porém, nesse plano gratuito, você não tem direito a ter um endereço particular, né? Porque como funciona? Você chega lá e você paga para a Album mensalmente e é basicamente uma hospedagem. Você está pagando por um certo espaço de armazenamento, onde você vai poder colocar as suas fotos, porém você precisa do endereço na internet. O que é o endereço na internet? Um domínio. O domínio tem vários sites especializados na internet para registrar domínio. Então você entra lá num site desse, como o GoDaddy, e digita lá o seu nome, por exemplo, Gilson Lorente, e ele me diz o que está disponível. Olha, tem o .com disponível, .com.br disponível, e agora, cara, existem 1 milhão de possibilidades de endereço na internet. Antigamente era o .com e o .com.br. Então hoje eu tenho o domínio gilsonlorente.com.br. Eu não uso a Album, por quê? Porque lá no meu domínio eu tenho um blog da WordPress, que é um sistema gratuito também. Eu paguei por um domínio, paguei por uma hospedagem de uma empresa particular, e nessa hospedagem eu instalei o sistema WordPress, que é de graça. As boas hospedagens já possuem o WordPress para instalar automaticamente, se você quiser. E eu estruturei lá dentro o meu blog como se fosse um site. Então, se você entrar lá no meu www.gilsonlorente.com.br, o que você está vendo ali é um blog construído em WordPress. Por que eu quis isso? Cara, porque eu sou um cara do blog. Eu comecei há 20 anos atrás, mais até, cara, olha. Eu comecei há mais de 20 anos atrás a escrever em blog e a plataforma WordPress é extremamente, como eu diria, ela é extremamente familiar a mim. Eu gosto muito do WordPress, então eu decidi deixar a Album e bancar esse blog em WordPress. Eu vou contar para vocês qual que é o custo que eu tenho. Por exemplo, eu pago uma vez por ano, eu tenho que renovar o domínio. O que é o domínio? O endereço. Então eu renovo esse endereço que me custa R$60 por ano, tá? Então é uma vez por ano que isso acontece. E eu pago a hospedagem de uma empresa de hospedagem, que é a J7 Provedor. O que eles me fornecem? Eles me fornecem uma hospedagem com 5 GB de espaço, uma certa quantidade de dados para transferência, e eu pago anualmente R$270. Então, quando chega lá dezembro, inclusive o domínio, né, eu registrei o domínio com eles mesmo. Por que com eles? Porque eles são uma empresa que me atenderam no passado, quando eu tinha blog pessoal, continuei com eles depois. Então, eu registrei o domínio com eles e eu pago a hospedagem com eles. Todo dezembro eu vou lá, pago 270 de hospedagem anualmente, mais 60 para renovar meu domínio. E eu fico tranquilo, não tenho mais gasto nenhum com esse site. A única coisa que eu faço é escrever os textos e postar imagens, criar galerias, trocar foto de galeria, tal, essa coisa toda. E eu estou muito feliz com o meu site, porque eu tenho ali uma taxa de visitantes muito interessante, eu posso escrever o que eu quiser, eu posso postar podcast, eu posso postar vídeo do YouTube, eu posso criar galeria de fotografia de natureza, eu posso criar galeria de fotografia de nu artístico, eu posso criar galeria de fotografia sensual, e ninguém vai me questionar se eu posso colocar aquela foto lá ou não. E além do fato de eu poder escrever sobre fotografia, sobre ensino de fotografia, sobre música, porque o site chama Fotografia e Música, né, que são minhas duas paixões. Então eu posso escrever sobre música, às vezes eu falo um pouco sobre cultura pop, falo de filme, falo de série. Cara, não tem limite, eu faço o que eu quiser naquele meu site. E eu posso escrever sobre temas diferentes e o Google não vai me punir por conta disso. Como acontece com o YouTube, por exemplo. O YouTube, eu passo um vídeo sobre fotografia, aí de repente, se eu quiser fazer um vídeo sobre música, a minha visualização geral do canal cai. Porque o YouTube tem muita dificuldade de trabalhar com 2 temas diferentes. O que não acontece no site. O Google não tá nem aí, cara. O Google, ele vai por palavra-chave,
o Google vai por conteúdo. E se o cara que está pesquisando de fotografia, ele vai mandar para o meu site. Se um cara pesquisar sobre música, ele vai mandar para o meu site. Porque ele trata cada texto, cada parte do meu site de maneira individual. Não é como o YouTube, que trata tudo como como um único bloco, né? Mesmo o YouTube sendo do Google, a gente sabe que tem essa particularidade lá dentro. Então, no site, no blog, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, você pode criar subdomínios e fazer um site blog completamente diferente do site blog que você tem no domínio principal. Você sempre tem essa possibilidade, né? Ainda mais quando você tem um domínio que é seu nome, fica legal, porque você pode criar um www.musica.gilsolorente.com.br ou você pode criar um www.fotografia.gilsolorente.com.br. Dentro do seu domínio, você pode criar subdomínios para temas diferentes na mesma hospedagem e ter diferentes blogs, diferentes sites com temas diferentes, aproveitando a mesma quantidade de dinheiro que você está pagando. Mas se você está começando agora e você não tem familiaridade com esse mundo da internet, nunca teve um blog na sua vida, mesmo as opções gratuitas como Blogger, WordPress.com, então eu indico para você as plataformas automatizadas como a Album. Tá? Você entra lá na Album, você vai ter que comprar um domínio em outro site, tipo GoDaddy, HostGator, né? Esses serviços de hospedagem normalmente oferecem também os serviços de compra de domínio. Então você vai lá, você compra o seu domínio, no meu caso, gilsolorente.com.br, aí lá na Album você vincula esse domínio com a hospedagem deles e toda vez que alguém entrar nesse endereço, vai direto lá para o site da Album. São sites bonitos, são sites bem estruturados, eles já estão preparados ali para você se organizar para ter uma melhor visibilidade no Google e você vai conseguir criar galerias, você vai conseguir criar textos, postar fotos com boa qualidade. Olha só, o que eu gosto muito no Album é que quando você entra no site, as fotos estão com uma ótima nitidez, com uma ótima qualidade, mesmo elas estando ali numa resolução menor. Então, o sistema da Album dá uma garibada na foto que você está postando e eu acho isso muito bacana. Então, hoje, se você está cansado do resultado que as redes sociais estão te dando, se você está cansado de ser escravo do Instagram, então você tem que ter um site. Você tem que ter um site, dar atenção para esse site, escrever lá um texto por semana, montar ali uma galeriazinha por semana, jogar esses links nas suas redes sociais, né? Fazer as redes sociais trabalharem para você um pouco também. Botar uma graninha no AdWords, que é o impulsionamento do Google, que eu acho bem bacana, e ver o que acontece, cara. Eu acho que o retorno é muito interessante, o retorno é muito bacana. Gente, esse foi o podcast de hoje. Voltando aí a falar de fotografia, né? Já que a gente teve um podcast musical semana passada. Porém, eu acho que a gente tem que falar mais de música. Eu gosto de falar de música, eu sei que são os episódios que tem menos visualização. São os episódios que eu não posso postar no YouTube, por exemplo, não posso postar em local nenhum. Mas é pra desanuviar um pouco a cabeça, né? É pra deixar um pouquinho livre. Gente, obrigado pra quem ouviu até agora. E a gente se encontra semana que vem, né? Tô fazendo uma força aqui pra gente ter um episódio por semana do podcast. E a gente se encontra semana que vem com mais um episódio do podcast Fotografia e Música. Valeu!